Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre o entendimento da neurose para Freud, né? A neurose para Freud, a neurose é um distúrbio psíquico e a sua causa, ela se encontra no recalque imperfeito de desejos que foram censurados, de desejos que foram aprisionados no inconsciente, né? E o que acontece com esses desejos que se encontram, então, lá no inconsciente? Eles vão, de alguma forma, procurar encontrar meios de se manifestar, e esse meio acaba sendo justamente os sintomas neuróticos. Então, isso acontece porque o ego, ele fica incapaz de lidar com esses desejos reprimidos, com esse sofrimento reprimido. Então, quando pedacinhos, fragmentos desses desejos conseguem driblar o recalque, isso volta à consciência, só que eles precisam ser mascarados, maquiados, adulterados como uma outra coisa. E essa máscara é justamente o sintoma neurótico. Então, ele pode se apresentar, o sintoma, né, de diferentes formas, né? E que esses desejos reprimidos inicialmente, Freud percebeu que os seus pacientes neuróticos sempre traziam formas de mascarar esse desejo através de sintomas tais como a cegueira, a gagueira ou paralisia de um dos membros. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui. Se esse sintoma é uma máscara de desejos reprimidos, Freud também se interessou por estudar sobre a natureza disso que está sendo reprimido, do que causava angústia. Então, ele percebeu que muitas das vezes os seus pacientes, eles traziam lembranças de abusos sexuais sofridos na infância. Então, foi a partir dessa escuta que Freud desenvolveu a chamada teoria da sedução, que afirmava que as raízes das neuroses se encontravam em experiências sexuais temáticas na infância, né? E à medida que ele foi avançando com as suas pesquisas, ele percebeu que, na verdade, a fantasia dos seus pacientes não tinha sido, não se tratava, por exemplo, de um abuso sexual de fato. Mas, ainda que seus pacientes traziam em seus relatos lembranças de abusos sexuais, ele falou que na maioria das vezes esse abuso sexual ele não tinha acontecido. Ele tratava-se então de desejos sexuais infantis que tinham sido recalcados e por medo da culpa, devido à vergonha que nós seres humanos temos diante desses sentimentos, esses desejos então eles apareciam distorcidos ao longo da terapia. E essa distorção então era relatada como se fosse uma experiência traumática, né? E aí, nesse momento, o paciente ele se coloca e se percebe como vítima de um abuso sexual. Mas, de fato, não aconteceu. Na maioria das vezes, não aconteceu. Foi isso que Freud percebeu a partir das suas pesquisas. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar e sempre trazer para o contexto do entendimento das neuroses em Freud é que o termo sexualidade ele não se refere somente ao ato sexual, né?
mas há algo muito mais amplo que vai abranger os nossos desejos sexuais, os nossos prazeres, não só concretos, mas aos nossos prazeres mentais. E primordialmente, quando a gente fala sexualidade em Freud, nós estamos fazendo uma referência ao desejo que nós temos de sermos amados, de sermos reconhecidos, de receber daqueles que exercem a função de parentalidade um amor fraterno, né? Então, por exemplo, a sexualidade, para Freud, ela está presente até em um bebê, não é verdade? Quando a sexualidade no bebê, ela é abastecida através de um ato de ser alimentado com amor, de ter o olhar, a atenção daquele que exerce a função parental, né? E não está, nesse momento, vinculado à sexualidade do bebê, por exemplo, não está vinculado ao ato genital, ao ato de reprodução propriamente dito. Então, a gente sempre tem que trazer essa lembrança para que a gente, então, não torne o existir humano como algo perverso, e essa perversão sexual seria então inata, né? Se a gente não souber estabelecer esse entendimento sobre a sexualidade humana. Então, meus queridos, é por isso que um desejo sexual infantil reprimido, ele não é obrigatoriamente um desejo relacionado ao ato sexual em si, mas a um evento, um acontecimento, né, de anseios muito mais abrangentes do que um ato sexual. Então, a neurose, portanto, ela é o resultado de desejos infantis que foram interditados, censurados, esquecidos e mais tarde se manifestam através de alguns sintomas. E cada conjunto de sintomas vai caracterizar um tipo diferente de neurose.